Bom dia! Esse é um vídeo que veio aqui para o canal hoje cheio de expectativas. E se você entrou aqui agora, eu sou Fernanda Teófila e aqui eu falo sobre vida cotidiana, vida cristã prática, relacionamentos, dia a dia e tudo que edifica. E hoje eu quero deixar uma palavra para você nessa manhã. Confie no Senhor, Ele te dará vitória. Às vezes, você pode ter acordado com algumas inquietações, sem saber qual decisão tomar, sem saber se a voz que você está ouvindo dentro de você é a voz de Deus ou não. Muitas vezes a nossa tendência é se precipitar. Às vezes a gente quer agir logo, resolver logo, mas quando olhamos para a palavra de Deus, percebemos que nem sempre o tempo de Deus é o nosso tempo. E um exemplo muito forte disso é a história de Lázaro. Quando Lázaro ficou doente, mandaram avisar a Jesus. E humanamente falando, parecia que Jesus precisava chegar rápido para curá-lo. Mas Jesus demorou. E quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto. Lázaro já fedia. Já estava sepultado há 4 dias. E para muitos, aquilo parecia um atraso. Parecia que Jesus era um Deus atrasado, que se ele tivesse chegado em tempo, ele teria conseguido curar o Lázaro. Mas o que eles não sabiam era que, se Jesus tivesse chegado antes, teria sido cura. Mas Jesus chegou depois e foi milagre, foi ressurreição. Às vezes, Deus permite a gente pensar que algo está atrasado na nossa vida. Mas é porque o que Ele tem para nós é maior ainda, é ressurreição. É maior do que o esperado. E um outro exemplo claro disso está na história de Abraão. Abraão recebeu uma promessa, Deus prometeu que Abraão teria um filho, mas o tempo passou e a promessa parecia não se cumprir, e foi aí que Sara, sua esposa, juntamente com Abraão, tiveram a ideia de dar uma ajudinha para Deus. E aí foi onde entrou Agar, a serva, na história, que o resultado disso culminou em Ismael. Abraão terminou deitando-se com a sua serva e tendo como filho Ismael. Mas o filho da promessa não era Ismael, o filho da promessa era Isaque. E no tempo de Deus, mesmo com a existência de Abraão, de Ismael, o Isaque não deixou de se cumprir. No tempo de Deus, do jeito de Deus, o Isaque chegou. Mas em um momento de precipitação, Abraão resolveu resolver a história do seu próprio jeito. Porque ele não sabia que a promessa de Deus ela não viria pela força humana, ela viria pelo tempo de Deus. E quando parecia impossível, Sara já era idosa, Isaque nasceu. Isso nos mostra que quando Deus nos promete algo, Ele tem o tempo certo em cumprir. Até mesmo porque, por vezes, Ele pode não estar trabalhando apenas no seu coração. Ele pode também estar trabalhando do outro lado, na outra margem, ou até no outro coração, a depender do pedido que você esteja esperando. Podemos lembrar também da história de Davi. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas ele não assumiu o trono imediatamente. Ele foi perseguido. Houve um tempo de espera, houve um tempo de formação, dando o coração dele para o que viria depois. E promessas grandes também exigem processos grandes. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Um momento de espera, um momento de inquietação, onde você não sabe se deve agir ou não. E a Bíblia nos orienta sobre o que fazer nesses momentos. Em Filipenses 4:6 vai dizer que não andeis ansiosos por coisa alguma. E sabemos que na Bíblia não existe palavra desnecessária. Coisa alguma é coisa alguma. Antes de tudo, sejam conhecidos os vossos pedidos a Deus pela oração e súplica. Ou seja, entregue essa batalha ao Senhor. Busque a Deus em oração, súplica e, se possível, jejum. O mesmo Deus que foi com Abraão, com Isaque e com Jacó, há de ser com você também. E se essa palavra falou com você hoje e você quer receber mais conteúdos, se inscreve aqui no canal, clica no sininho e ativa as notificações.
que eu, menina Fernanda, vou estar aqui falando de assuntos diversos com você. E antes de encerrar, deixa eu te contar uma coisa. Eu também sou autora do livro Quando a História Não É Sobre Ele. Nele, eu trago algumas experiências baseadas em história de amor e nos princípios da palavra. E se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição.